Olá e bem-vindo ao primeiro episódio do Art Side Talk, um podcast sobre arte e que tem como missão divulgar e promover artistas nacionais e internacionais. O meu nome é Diogo Landô, sou artista plástico e tenho hoje comigo à conversa Nuno Sacramento, agente de arte, decorador e diretor da Nuno Sacramento Arte Contemporânea. Bem-vindo, Nuno. Obrigado pelo convite, Diogo. Nuno, isto para apresentar assim rapidamente, eu quero só deixar a informação que nós conhecemos e temos tido uma boa amizade nos últimos tempos, e tu és também a pessoa que me representa e és meu agente aqui em Portugal, mas para as pessoas ganharem uma noção de quem é o Nuno Sacramento, faz-me uma breve introdução a ti e ao trabalho que tu fazes no meio artístico. O Nuno Sacramento é uma pessoa com 48 anos que iniciou o mundo das artes em 1991, fruto de um laço familiar. O meu pai já tinha uma galeria, e eu em 91 comecei a trabalhar com ele. Era muito jovem, tinha 20 anos. Comecei a trabalhar com ele e antes de trabalhar com ele já andava por ateliê, já andava por estúdio, já andava sempre com artistas e, no fundo, foi dar continuidade um pouco ao projeto do meu pai, e a partir daí, quer dizer, isto é uma coisa, foi um ato natural, digamos assim. Portanto, já cresceste nesse meio, o teu pai já trabalhava... Meio, exatamente, cresci neste meio e isto entrou em mim, isto entra no nosso ADN, entra no sangue, de uma forma, isto ou se gosta muito ou se testa, portanto, é uma paixão, no fundo. E entro nisto um bocado pelo trabalho que o meu pai tinha feito. Entretanto, depois já há aquelas coisas de pai e filho, não é fácil trabalhar em conjunto com o pai. E mais tarde comecei a criar o meu projeto, separei-me do meu pai, tinha a minha galeria, ele tinha a dele, até quando mais tarde ele depois reformou-se e eu inicio em 2005 um projeto da Nuno Sacramento Arte Contemporânea, onde busco trabalhar com talentos, jovens talentos, acima de tudo. Estamos na região de Aveiro, não estamos na capital de Portugal, e a capital é a capital e o resto é landscape. E portanto, há aqui buscar novos talentos, gente emergente, gente que tenha no seu ADN criação, que sejam realmente bons artistas, que marquem pela diferença. Depois trabalhá-los e depois eles acabam por ir para galerias mais importantes, no estrangeiro ou cá em Portugal. Então, mas deixa-me só fazer aqui puxar aqui um bocadinho atrás. Isso. Tu cresces no meio artístico, sempre acompanhado do teu pai, dos artistas que ele também representava. Nunca tiveste o bichinho de ser tu artista? Foi logo, como é que foste, sempre te viste na parte de agenciamento e de venda e dessa área da arte? Nunca te deu a vontade de ser artista? E eu acho que nós acabamos, os agentes culturais, quem promove, quem gera, o art dealer, o galerista, o marchand, acaba, no fundo, por ter sempre também uma parte criativa dentro de si. Acho que nós, este tipo de agentes, temos que respeitar os criadores e não influenciá-los. Mas, para responder diretamente à tua pergunta, acho que, vou utilizar uma expressão portuguesa, cada macaco no seu galho. Ou seja, eu acho que cada pessoa tem que estar atalhada para determinada coisa. E acho que nós temos a percepção de que rapidamente somos bons a fazer o quê? E somos bons a promover, a vender, a curar, a tratar. E acabei por não... essa parte do bichinho nunca tive jeito para desenhar. Nunca. E ainda peguei em rebarbadoras no simpósio de cultura nos anos 90. Andei a partir umas pedras com os artistas, a ajudar uns artistas, uns escultores, do tempo de Império Pinheiro, onde havia um grande não era um simpósio, era um local onde havia grandes escultores juntos. Sinto-me bem assim e sinto que é assim que eu trabalho bem. Sim, tens feito um trabalho já muito duradouro e que é reconhecido em todo lado. Por isso, era só mesmo aquela questão, porque às vezes uma pessoa
a tendência romancista da arte é quase sempre a do artista e não a do agente. E tinha esta curiosidade. O teu pai trabalhava também muito com Cuba. Eu sei que tens uma relação muito grande a Cuba. Eu gostava que me falasses um bocadinho disso. O meu pai, nos anos 90, foi numa viagem a Cuba e fascinou-se pela ilha e pelos artistas e pela forma criativa com que eles trabalham. E eu também em 90, em 97, 98, vou também a Cuba, já não me recordo bem se era 97 ou 98, e começamos, digamos, o meu pai depois vai bastantes vezes a Cuba, muitas mesmo, dezenas e dezenas de vezes, e há um processo natural. Em Cuba, os artistas são muito criativos, a ilha promove a cultura muito bem, portanto, investe-se muito na cultura, na parte da investigação. Eles, por todo o contexto social, político, eles têm, pela necessidade também, eles são realmente... Tem uma componente, uma valorização artística, não é? Conseguem meter cá para fora coisas muito interessantes, projetos culturais fora de série. E depois estão muito perto dos Estados Unidos, que também ajuda, e desta forma, portanto, começámos a trabalhar com bastantes artistas cubanos. Então, mas eles são parceiros, mas ao mesmo tempo tiveram, durante este tempo todo, fechados. Era fácil para os artistas fazer a passagem para a América? Não. Bem, acabava por... Não, ainda hoje é extremamente difícil. Só quando um artista é reconhecido pelo Estado é que tem, digamos, liberdade para sair, não é? Mas isso é lá uma guerra deles. O que me interessa a mim é a parte criativa. E eles realmente são fora de série, são extremamente criativos, são muito bons naquilo que fazem. Digamos que neste momento a tendência da arte dos artistas mais emergentes a nível mundial são os africanos, de vários países africanos, e são os artistas cubanos. São os que estão com mais emergentes e com mais procura nas grandes feiras de arte internacionais. E tu tens apresentado muitos artistas cá em Portugal também que vais... Nós temos vindo a fazer protocolos. Nós fizemos uma residência artística para receber artistas cubanos, mas antes disso já os recebíamos cá, ou ficavam numa casa que tínhamos na praia, ou ficavam hospedados aqui perto, e sempre houve aqui um intercâmbio cultural de artistas cubanos a virem cá a Portugal, a desenvolverem projetos. Desenvolvemos projetos, por exemplo, há 12, 13 anos atrás com a Universidade de Aveiro, ainda que na altura o reitor era o Dr. Júlio Pedrosa, que fizemos intercâmbios culturais, residências artísticas com eles cá. Portanto, há um trabalho já muito, muito longo. Há um trabalho muito longo com estes artistas cubanos e continuamos à procura e vamos sendo surpreendidos. Se não fosse esta história da pandemia, eu hoje estava em Cuba, faz precisamente um ano agora que estávamos lá, em abril. Por esta altura estávamos em Havana. Fruto disso, fizemos aqui este ano, no final do ano, uma residência artística com duas artistas, com a Lianete Pino e com a Nana Del Riego. E neste momento éramos para estar em Cuba a programar já mais duas exposições, que já estão mais ou menos faladas, mas pronto, que agora tiveram que ficar um bocadinho em stand-by, mas que serão realizadas. Estamos todos um pouco em stand-by nesse assunto. E tu estavas então a dizer, os artistas que tu representas cá, os artistas internacionais, mas também os nacionais, e agora vamos tentar falar um bocadinho dos nacionais, da tua equipa da casa. Explica-me lá como é que surge normalmente, como é que tu chegas aos artistas, como é que os artistas chegam a ti, qual é que é o trabalho que existe aqui à volta de representar um artista? Nós todos os dias recebemos propostas artísticas, principalmente por e-mail. É raro o dia que não tenha um e-mail de um artista a oferecer-se para trabalhar connosco, ou um amigo que traz, ou um artista que fala de outro amigo, ou mesmo de pessoas que vêm aqui bater à porta para mostrar o seu trabalho. As galerias, nem todas trabalham da mesma forma. Nós trabalhamos com cerca de 15 artistas, depois há meia dúzia flutuantes, e fazemos, digamos, um trabalho contínuo. Para responder à tua pergunta e para não estar a perder no raciocínio, é muito difícil de nós aceitarmos um artista novo, por várias razões. Em primeiro, pelos colecionadores, por quem investe. Nós temos que ter a consciência que aquilo que apresentamos tem garantias de continuidade e garantias de valorização, de liquidez da própria obra de arte, porque as pessoas hoje adquirem uma peça, um colecionador, mas amanhã, por qualquer motivo, querem vendê-la e têm que ter liquidez no mercado.
Portanto, há que ter muito cuidado com a cotação do artista, há que ter muito cuidado com quem apresentamos. Claro está que depois, se sentimos que este artista pode crescer por qualquer motivo, alguém que nos bateu aqui à porta, ou alguém que nos indicou, e que nós sentimos que pode haver ali, que tem talento, rodeia-se de pessoas interessantes, tem, portanto, todo o seu ambiente à sua volta, sentimos que pode vir a ajudar a fazer a sua carreira, aí nós podemos pegar nesse artista e trabalhá-lo, promovê-lo, apresentá-lo nas salas certas, quer aqui em Portugal, quer, por exemplo, em Madrid ou em Cuba. Já levámos vários artistas a Cuba, andando ainda para trás. Levámos artistas como o Pedro Figueiredo, como o Sobral Centeno, como o Mário Silva, com vários artistas que levámos a Cuba, este intercâmbio de os levar a Cuba, de os levar a Madrid, de os levar a vários lados. E isto, portanto, ajuda depois ao artista a crescer, o público vê, a crítica recebe e começa, digamos, step by step, a bola a rolar e o artista a crescer. E vai chegar a um ponto que esse artista vai dar um salto, mas o problema é que às vezes há artistas que querem dar um passo mais largo que a perna e depois caem, tropeçam e se calhar dão um trambolhão grande e ficam pelo caminho. Também acontece isso. Sempre isto é um trabalho, a carreira artística é como tu próprio costumas dizer, eu vou usar, isto não é uma corrida, isto não é um sprint, é uma maratona. Existe um tempo para tudo acontecer, tudo leva tempo. Depois às vezes parece que a coisa que dispara e que é rápida durante algum tempo, por alguma razão, por um evento que houve, uma peça que bateu, mas às vezes depois volta a abrandar e é preciso montar a carreira de uma forma estruturada, quase. Claro. Não, eu acho que leva bastante tempo até. E depois, de repente, dá-se o clique e dá-se o salto. Mas para isso tem que haver... Eu acho que não é só na arte, é em tudo. Tem que haver humildade, tem que haver respeito pelas partes envolvidas. Isto numa orquestra é que podemos ter excelentes músicos, mas se não houver, digamos, o maestro com a batuta, cada músico vai tocar para o seu lado, mas vai ser uma barulheira que ninguém se entende. Portanto, o trabalho dos curadores, o trabalho dos críticos, o trabalho das equipes é muitíssimo importante. Uma pessoa sozinha nunca vai a lado nenhum e nada na vida. E ainda voltando à parte da humildade, é a parte de... Nós devemos saber aquilo que valemos. Acho que é importante a pessoa saber o que vale. Mas também é importante ser-se humilde e não querer mostrar mais do que aquilo que se é. Porque a própria obra fala por si. Um escultor, um pintor, um fotógrafo, um poeta, a obra fala por si. E as pessoas, o público na generalidade, quem tem olho crítico, quem tem massa crítica, vê e sente. Não precisa de grandes... Às vezes há artistas que vêm com grandes currículos. Não precisa de grandes currículos. Precisa de estar em boas salas. Ou uma memória descritiva muito grande de uma peça. Não importa a memória descritiva, importa olhar e sentir, desde que se tenha background, desde que se tenha conhecimento. Se tens conhecimento, podes avaliar e podes apreciar, gostar, não gostar, criticar, dizer bem, dizer mal, mas é preciso ter o background, é preciso, portanto, tanta coisa, pá, estas conversas são muito fixas. É verdade que isto é complexo. Mas é difícil de sentir. É verdade, até porque, por exemplo, existe depois torna-se uma grande discussão sobre se a peça vale só por si, se vale toda a carreira que está atrás, como é que se valoriza certas determinadas peças que a gente consegue ver hoje em dia até já em museus, em que o que vale é quase só o conceito e neste caso a memória descritiva e não tanto a peça. Quando nós às vezes retiramos certas peças do ambiente de galeria ou de museu, a peça perde um bocado pelo menos a nível estético, muitas delas perdem valor, nomeadamente mais na arte conceptual e na arte contemporânea acontece muito isso. Tivemos o recente caso da banana em Basel, Miami, quer dizer, que gerou toda esta polémica por causa disso, porque depois é difícil de valorizar certas partes, mas ao mesmo tempo também não se pode descredibilizar a peça por completo, quer dizer, há uma ligação entre uma data de coisas. Tem que se ver a carreira para trás. Muitas vezes a banana, ou um risco do Miró, ou
ou uma peça da Damien Hirst, quer dizer, tem que se andar para trás. E vamos fazer aqui uma analogia. Numa passagem de modelos, um grande costureiro, normalmente o que passa na passarela é pouco pano. É muito minimalista, quer dizer, é síntese. E muitas vezes há grandes artistas que apresentam peças em determinadas feiras. Não vou estar a falar de bananas, nem de... Sim, eu estava a dar um exemplo porque foi uma questão que tornou-se um objeto pop. Foi bastante polémica. Mas temos que ver a carreira que está para trás. Muitas vezes essa carreira não quer dizer que seja boa. Pode ser má. Até para citar aqui o nosso amigo António Garcia Villarán, pode ser amparte. ¿Qué quieres que te diga? Esto es amparte. Acho o máximo. Ele tem feito um trabalho excepcional porque há realmente obras que são amparte e criou esta palavra do amparte porque é mesmo amparte. Há peças que não interessam, pá, que não interessam. Quer dizer, podem interessar a um núcleo de pessoas que se protegem umas às outras, que é a chamada crítica de cueca. Pá, desculpem a expressão, mas é verdade. Porque estão muito apaixonados por A, por B ou por C, porque vamos ajudá-lo e vamos puxar por ele. E depois chateiam-se e divorciam-se e já não querem saber de nada e já são os piores artistas do mundo e ninguém ouve falar. É por isso que eu continuo a dizer, as carreiras sólidas são aquelas carreiras que vão ficar. E que é como tu dizes, e bem, que isto é uma maratona, é uma ultramaratona. Isto é para se ir correndo devagar, para se ir fazendo as coisas, calcar sólido, sem tropeçar, ir fazendo as coisas step by step, irem crescendo. Então, mas só, já não é bem uma pergunta, já é uma conversa que estamos a ter e é esse o intuito deste podcast, mas eu gostava de abordar aqui um tema que é, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas ao mesmo tempo, como é que os artistas novos, como é que fazem? Os artistas novos, eu sou abordado por artistas novos. Sim, mas desculpa. Tenho amigos, tenho pessoas amigas da família quase que me pedem para ajudar. Vamos lá ver uma coisa. Uma galeria de arte privada, para o Estado, é como se vendêssemos termossos, batatas, sapatos, camisas. Eu sou contra os subsídios. Não sou subsídio dependente. Acho que as galerias não o devem ser. Acho que ninguém tem que ser subsídio dependente. Temos que fazer projetos e estes projetos têm que criar mais-valias e têm que conseguir andar por eles próprios. Os artistas jovens têm que ser apoiados principalmente pelo Ministério da Cultura, pelas autarquias, pelos museus de província, pelas pequenas salas que às vezes apresentam coisas. Os museus de província, este país é uma província, todo ele, não é? É muito grande, só há uma cidade e meia, que é Lisboa e um bocadinho do Porto. O resto, infelizmente, cada vez mais se vai a regionalização, as regiões deixam de ter força, o que é pena. Portanto, podia haver da parte das autarquias terem pessoas que saibam filtrar e dar oportunidade a estes jovens artistas de poder mostrar as suas peças nos prémios jovens, nas bienais que se fazem, e depois aí, nessas bienais, nesses prémios jovens, nessas que têm, digamos, fundos estatais, que não são uma galeria privada que ao fim do mês tem que pagar água, renda, luz, empregados, impostos, etc. Portanto, é mais fácil aí pelo Estado mostrar esses jovens artistas por prémios que se fazem, que há muitos aqui em Portugal, até há bastantes, e depois vem realmente então depois as galerias, os marchands, ver, este interessa, isto é bom, aquilo tenta ser bom, mas não consegue lá chegar, porque nem todas as pessoas conseguem ser, nem todos os futebolistas conseguem ser o Cristiano Ronaldo, não é? E depois vêm as galerias procurar os artistas que lhe interessam. Portanto, os artistas mais jovens têm que começar por esses espaços de autarquia, fundações. Também, se calhar, precisamos que hajam mais espaços desses, então, não é? Porque, quer dizer, precisamos que hajam mais espaços desses e outra coisa, precisamos que haja gente qualificada à frente desses espaços. Sim. Precisamos que não seja um contínuo de uma autarquia a abrir a porta da Galeria Municipal e a fechar a porta da Galeria Municipal e quando alguém entra ele continua a ler o jornal. Precisamos de gente jovem que estão a sair das universidades, que não são só artistas, são curadores, lá a explicar às pessoas, olha, este jovem artista até estudou comigo. Por exemplo, em Cuba faz muito isso. Há a malta que forma-se e há a malta que se forma em curadoria.
e começam a trabalhar a explicar. Quer dizer, nem todos têm que ser artistas. Há quem promova, há o curador, há quem escreva, há o crítico. E esse trabalho todo em equipa é que funciona. Fica a sugestão para quem nos ouvir e Pois, quem quiser para quem pegar nos está nesse... a ouvir, para quem nos está a ouvir, acima de tudo, os mais jovens devem procurar os prémios que se fazem cá em Portugal. Os prémios que se fazem cá em Portugal, as bienais que se fazem cá em Portugal, acima de tudo, devem começar por aí. E depois procurar, então, porque nem todos os museus abrem as portas. O museu não pode também abrir as portas a um artista que seja medíocre, porque senão também está a fazer um mau serviço público. Se calhar tem que começar pelo Salão da Junta de Freguesia e depois passar para a Galeria Municipal e depois da Galeria Municipal passar então para um museu da autarquia. E até às vezes o Salão da Junta da Freguesia, como não costuma fazer nada, se um grupo de colegas se juntar para apresentar, que sejam artistas e que se juntem para apresentar uma coletiva, uma coleção, em princípio as juntas deverão ou deveriam pelo menos estar receptivas a isso, e às vezes é um caminho. É um caminho, obviamente... Só que depois, era aquilo que eu te dizia, o problema é que depois junta-se um grupo de artistas, mas depois, ou de amigos, ou de pseudo-artistas, e promovem e expõem. Só que depois não há, ou não chamam, o curador. A malta da idade deles, miúdos jovens que estão virados para a curadoria ou para a crítica, devem nos chamar, devem dizer assim, cura-me, trata-me, cura-me desta exposição, faz-me a curadoria desta exposição. E é assim que todos eles podem crescer. Porque o artista é o pior crítico de arte que há. Eu, se fosse artista, eu era mau a avaliar a minha obra. Ou tu, como artista que és, tu podes estar a avaliar uma peça tua e podes dizer assim, esta peça para mim é fantástica. É fantástica, mas para o público pode não ser. Porque se calhar estás a pôr uma carga sentimental nela que ninguém percebe, porque nessa noite foi espetacular e porque tu até tiveste coisas boas que te aconteceram, um romance, tiveste uma garrafa de vinho, etc. E podes dizer, esta peça para mim é fantástica. Mas não é. Não é porque não tens de ser tu a avaliá-la. Tem que ser pessoas de fora a avaliá-la. E a fazerem, digamos, uma análise isenta. E esta malta nova, cá em Portugal, Portugal precisa de que se mude muita coisa. Pá. Isto não está... Tem que se começar a trabalhar as coisas de outra forma. Eu acho que falta iniciativa e estrutura, porque, por exemplo, uma pessoa... Pegando novamente no exemplo que estávamos a falar, de que se organize uma pequena coletiva numa junta, não é só organizar e abrir as portas. Depois tem que haver uma capacidade de promoção e fazer convites às pessoas certas, porque é assim, tu se calhar não tens capacidade para analisar portfólios 1 ou 2 por dia, que são os que recebes. Mas se receberes um convite para uma exposição que seja na tua zona, se calhar consegues tirar meia horinha para dar lá um salto. E às vezes é assim que se desperta interesses, é fazer convites, tornar a coisa mais próxima das pessoas e não ser aquele e-mail que se manda em massa. Claro, mas hoje felizmente, com as redes sociais e principalmente com o Instagram, que é uma rede social muito visual, é mais fácil de fazer esse trabalho. Sim. O artista que vive no meio da montanha pode chegar aonde o artista que vive na cidade chega. Começa a ser muito mais fácil e muito mais isento. Ainda bem. Hoje, com as plataformas que há e com os canais de YouTube, etc., começa a ser muito mais isenta a crítica, as pessoas começam a ficar muito mais conhecedoras, o próprio público investiga e faz a sua análise. As pessoas não são burras nem parvas. As pessoas hoje... Falta aqui na galeria. Hoje tenho uma pessoa para vir aqui comprar uma peça de um determinado artista, a pessoa vai à net e vai procurar onde é que o artista está, em que galerias esteve, que prémios ganhou, em que museus é que está... E vê o percurso. E quando aqui chega, às vezes quase que sabe mais que eu. E diz assim, epá, eu fico feliz que isso aconteça. E ainda bem que há esta transparência, relativamente aos artistas, porque a verdade acima de tudo na arte, não é? A arte tem que ter verdade. E não se pode estar às vezes a enfiar gato por lebre. E acho que cada vez mais, aquela coisa da crítica da cueca que eu falava há bocado, e acho que cada vez mais, ainda mais com este período que se vive, acho que isto vai cada vez mais ser mais isento. E o que é bom, é bom. Sim, eu também acredito que o digital está a mudar um bocadinho uma parte das regras do jogo, está-se a impor no mercado e isto tudo vai ajudar, porque realmente este isolamento e esta necessidade que nós temos agora de
nos entretermos enquanto estivermos fechados e enquanto ainda estamos, está também a dar frutos, porque toda a gente se está a reinventar em todas as áreas e a parte da arte não é exceção. Eu já agora queria aproveitar este tema e fazer um segue para também um dos temas que nos trouxeram aqui, que é tu também estás a preparar uma exposição virtual, uma coletiva virtual. Nós começámos com a tua exposição, que foi, mal entrou a pandemia, tu tinhas a tua exposição virtual já bem alinhavada, lá estavas a adivinhar isto, e foi, digamos, muito interessante o feedback que essa exposição teve. Muitos colecionadores, muitos clientes, muitos amigos a agradecerem o facto de estarem em casa e poderem, a partir do seu sofá, a partir da sua casa, entrarem através do seu telemóvel ou do seu computador a ver uma exposição. E nesse seguimento, pronto, estamos agora a preparar uma exposição coletiva com cerca de 16, 17, 18 artistas aqui da galeria. Há aqui um ou dois que ainda estamos aqui com algumas dificuldades de última hora, porque é uma exposição coletiva de obra recente, alguma obra nova, portanto isto está tudo a ser tratado muito on time, muito em cima, digamos, e se tudo correr bem, agora no dia 1 de maio lançamos esta exposição coletiva. É uma exposição que não é temática e visa mostrar a obra recente dos artistas que trabalham com a galeria. Certo. Portanto, vamos poder contar com... Ainda não temos uma data definida, diz 1 de maio, mas eu sei que, entretanto, o tal trabalho de promoção vai acontecer e as pessoas que nos seguem e que seguem a galeria, já agora aproveito também para dizer para seguirem a galeria Nuno Sacramento, deixo o link, e vão ter acesso a mais detalhes sobre essa exposição. Entretanto, eu gostava de fazer aqui uma brincadeira contigo, porque eu tenho já acesso à lista dos artistas que vão estar presentes nessa coletiva. Sim. E gostava de fazer uma brincadeira contigo, que é o seguinte: eu vou-te dar o nome dos artistas um por um e quero que tu, numa palavra, numa pequena frase, me descrevas o que é que te vem à cabeça. Isto não é uma descrição diretamente da obra ou da pessoa, é o que é que te vem à cabeça quando eu te falo nestes artistas. Okay, vamos a isso? Vamos, embora. Então, vamos lá. Albano Martins. O Albano Martins é as formas. Branislav Miaslovic. O Branislav é um artista multifacetado. Carla Faro Barros. Carla Faro Barros, Animalia. Diogo Landô. Diogo Landô, digital. A Duma. Mistério. Elizabeth Leite. A Elizabeth Leite é a ruralidade. Ernesto Rancanho. O Ernesto é um visionário. Fábio Carneiro. O Fábio Carneiro, detalhista. Gil Maia. Gil Maia, pá. O Gil Maia é a abstração. José Ramon Lozano. Contemplativo. Juan Domingues. O Juan Domingues é a subtileza. Leandro Machado. Podia ser um coração grande, mas acho que para identificar com uma palavra, magia. Mabel Poblé. Criação. Nuno Horta. Nuno Horta é um guerreiro. Nuno Raminhos. Perfeccionista. Pedro Figueiredo. Esguio. Roldão Ouzan. O Roldão é promessa. Teresa Carneiro. Teresa Carneiro é delicadeza. E Traxler Roman. Traxler Roman é intensidade, intenso. Da minha parte, por hoje é tudo. Estamos mais ou menos a chegar ao nosso tempo limite. Okay. Queria agradecer-te por esta conversa. Eu também gostei. Que surjam outras conversas como esta. Espero que sim. Porque este tipo de conversas são importantes para a arte. E são importantes para quem está em casa, pá. E perceberem um pouco também a opinião de quem está deste lado. Gostei muito deste bocadinho, Diogo. Eu também. Quero agradecer-te novamente, quero dizer a todas as pessoas que gostaram para fazer like, para subscrever o canal e em breve teremos mais convidados interessantes à conversa. Um abraço e fiquem bem.